meus amados irmãos. Nessa quinta-feira nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós temos estudado sobre discipulado e temos em vista que discipulado é um estilo de vida e faz parte do nosso estilo de vida, princípio de autoridade. Então, antes de nós começarmos, vamos estar falando com o nosso Deus, porque Ele tem algo especial para as nossas vidas nessa noite. Paizinho querido, nós queremos louvar e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Agora que vamos passar esses momentos na Tua presença, nós clamamos que mais uma vez o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra e que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que nós possamos entender que ser Teus discípulos é um privilégio e que ser Teu discípulo implica em viver como o Senhor viveu e que nós possamos viver debaixo da Tua autoridade e exercendo essa autoridade para levar a Tua palavra àqueles que precisam. Usa-nos, Senhor, como instrumento. Abre a nossa mente e o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra, guardar e praticar em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar dizendo, nesse momento, usando o versículo que está lá em Gênesis 2, capítulo 19, que diz assim: Havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então nós percebemos que Deus, quando cria Adão e Eva, Deus os criou, os colocou no paraíso, ali no Jardim do Éden, lugar onde Ele criou e preparou exclusivamente para o homem e a mulher, e os colocou ali com uma função específica de serem os guardiões, os mordomos, os administradores de tudo aquilo que Deus havia criado. E Deus lhes deu, toda a autoridade, todo o poder para administrar todas as coisas que Ele criou. Deu apenas uma única restrição, uma única orientação, que da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não comessem. Então, tirando essa árvore, tudo Adão e Eva poderiam fazer. E Deus, quando os cria, Deus os formou a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus nos forma a sua imagem e semelhança, isso quer dizer que Ele colocou em nós, atributos que pertenciam a Ele. Então, a capacidades como inteligência, criatividade, autoridade estão presentes em nós. E o próprio Salmo 8 vai dizer exatamente isso, que Deus nos fez o quê? Um pouco menor do que Ele, um pouco menor do que deuses. Então, Deus nos criou com essa capacidade, com essa autoridade. Mas que por conta da desobediência ao Senhor, em não ouvir a sua orientação, nós perdemos essa autoridade, nós perdemos a nossa imagem e semelhança do Deus Criador. Então, nós precisamos entender que o homem é o que é porque Deus lhe deu a vida, mas separado dele é como um galho cortado, murcho e sem vida. Então, através do Senhor Jesus Cristo, nós recuperamos a nossa imagem e semelhança, recuperamos essa autoridade. Mas essa autoridade, esse poder, nós só temos porque Deus assim nos confiou, Deus nos concedeu. Então, a gente precisa ter bem claro que sem Deus nada podemos fazer. E isso a palavra dele deixa muito, muito claro para todos nós. Que sem a presença dele nas nossas vidas, nós somos como um galho cortado, longe da videira, e que não temos condições de fazer absolutamente nada, porque a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, ela vem do Senhor.
tudo que eu e você temos, tudo que eu e você possuímos, vem do Senhor que nos deu, vem do Senhor que nos concedeu. Então a gente precisa entender que essa autoridade, ela está sobre a minha vida, ela está sobre a sua vida, porque nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que é a fonte de todo poder e de toda autoridade. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo é que tem poder. A autoridade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, certo? Porém, Deus, por amor, envia seu Filho para que pudesse ser restaurada a imagem e semelhança, nos devolvendo a comunhão com Deus rompida pelo pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos devolve essa comunhão, ele nos devolve a restauração através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus é a autoridade. Então, às vezes a gente gosta de pensar que porque Deus nos confere dons, porque Deus está conosco, porque Deus nos usa, a gente acaba achando que somos nós que fazemos. Nós é que temos poder, nós é que temos autoridade. E nós não temos poder, nós não temos autoridade nenhuma se o Senhor não conferir a mim e a você esse poder e essa autoridade. Nós somos apenas canal do agir de Deus na vida de outras pessoas. Deus nos usa, né? Então eu não faço nada, você não faz nada. É muito interessante que às vezes, quando nós estamos numa reunião de oração, intercessão, a gente gosta de escolher algumas pessoas como se determinadas pessoas tivessem mais força, mais autoridade. Tem gente que diz assim, eu vou lá naquela igreja do fulano de tal, porque lá tem força, lá tem autoridade, lá é uma igreja de revelação, lá é uma igreja disso, como se houvesse essa distinção, né? Pessoas com mais poder, pessoas com menos poder, pessoas com oração forte, pessoas com oração fraca. Não existe pessoa com oração forte ou com oração fraca, porque quem tem poder é o Senhor Jesus Cristo. Então, não interessa se a minha oração ela leva 10 segundos ou se a do outro leva 15 minutos. Não importa a intensidade da minha voz, a colocação da minha voz, porque às vezes a gente se deixa muito levar pela potência da voz, pela forma que as pessoas oram. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que todo poder e autoridade vem do Senhor Jesus Cristo e que todas as coisas acontecem para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então tudo é para a glória dele e é feito segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Então, no lugar onde você está, na igreja onde você está, na nossa igreja, ali está o poder de Deus, ali está a graça de Deus. Se eu e você crermos que o Senhor tem poder para fazer, se eu e você estivermos ali obedientes àquilo que Deus tem para as nossas vidas, se nós continuarmos buscando o Senhor com fé, com disposição, nós sabemos que Deus vai continuar agindo nas nossas vidas, porque quem tem poder para agir é o Senhor, não sou eu e nem é você, certo? Então nós precisamos entender que Deus nos concede autoridade, sim, mas essa autoridade não é minha, essa autoridade não é sua, essa autoridade vem por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de autoridade, aí a gente volta a todas as outras lições que nós estudamos até aqui, né? Primeiro, quando a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele passa a ser Senhor, ele passa a fazer a morada nos nossos corações, ele nos traz a salvação. E a salvação vai nos fazendo entender quem nós somos em Cristo. E aí depois, nós vamos, através da salvação, nós vamos passar a desenvolver uma vida com Deus. E nessa vida com Deus, requer o quê? Ser nova criatura, ter o caráter de Cristo, ter um relacionamento com Ele, que não é de qualquer forma. Aí se eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a entender
o meu papel como cristão. Então, como me colocar diante, né, de Deus e nesse mundo? Aí eu vou ter atos de piedade, porque eu vou priorizar a minha vida com Deus, tempo de qualidade com Deus. E esse meu tempo de qualidade com Deus vai me levar automaticamente a obras de misericórdia, que é o meu relacionamento com o próximo. E se eu tenho relacionamento com o próximo, né, eu trabalho, eu sei que eu tenho uma missão, eu participo da missão de Deus de salvar o mundo. E para participar dessa missão de Deus de salvar o mundo, ele vai conceder a todos os seus filhos, né, dons que são ferramentas dadas por Deus a nós para que nós empreguemos na nossa missão, no nosso trabalho, na nossa tarefa. Então, há um dom sobre a sua vida. E esse dom, nós precisamos entender que ele não é meu, ele não é seu. É de Deus, conferido aos seus filhos para o uso exclusivo na obra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Então, se eu recebo esse dom, né, eu preciso exercer com autoridade. E exercer com autoridade é entender que Deus me usa. E para que Deus me use, todas as outras lições eu preciso estar praticando, ter uma vida de caminhada, de busca do poder de Deus, da autoridade de Deus. Então, essa busca e essa autoridade vem através da minha vida com Deus. Então, eu sempre gosto de dizer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se não tem oração, não tem poder. O que é a oração? A gente sempre fala na oração, né? Oração é o teu relacionamento com Deus, é a tua conversa com Deus, é a tua entrega, é você falar, mas é você também ouvir. E às vezes a gente acha que oração é só aquele momento que a gente tira para ficar pedindo coisas. Não, oração é um momento que a gente tira para quê? Para se relacionar com Deus. E quando a gente se relaciona com Deus, a gente passa a conhecer mais sobre Deus. E se eu passo a conhecer mais sobre Deus, Ele também vai estar me dando a oportunidade de que eu me expresse diante dele. Então há essa troca. Ele vê em mim o desejo de aprender, de querer estar com ele. E assim eu vou conhecendo os seus mistérios, eu vou conhecendo a sua forma de agir, eu vou entendendo os pensamentos de Deus e eu vou ter clareza e discernimento sobre as coisas espirituais. E eu vou estar habilitado para fazer a sua obra. Então, deu para entender como é que funciona essa questão da autoridade? E essa autoridade está sobre todo aquele que crê. Então, se você creu na palavra de Deus, você crê que essa palavra tem poder. E aí, às vezes as pessoas usam uma expressão que dizem assim: falar é fácil. E eu tenho pensado sobre isso, que quando a gente tem responsabilidade, compromisso com a palavra, com que a gente fala, falar não é fácil, não. Falar é um ato de profetizar, de crer, e ter compromisso para quê? Para que a gente trabalhe para que aquela palavra também se cumpra. Então, a gente está sempre, olha para a palavra, para as nossas falas, como ações separadas, né? Eu falo, mas eu não tenho compromisso em trabalhar para que aquilo que eu falo se concretize. E aí, Deus lá na criação, no início, em Gênesis, a gente vai ver que ele foi criando e ordenando todas as coisas no mundo através da fala. E interessante que quando ele terminou tudo, Deus descansou. Então, a gente percebe que falar não é uma coisa qualquer, não é essa facilidade. É essa facilidade por quê? Porque eu não tenho comprometimento com aquilo que eu falo. Mas quando eu tenho compromisso com aquilo que eu falo, a minha fala é a ação. A nossa fala é a ação viva do poder de Deus nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. E aí, em João, né, 14:16, vamos abrir lá a nossa Bíblia.
no Evangelho de João 14, versículo de número 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, a gente recebe essa autoridade porque nós temos o quê? A presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, a presença de Deus nas nossas vidas, que é a fonte de toda a autoridade e poder na vida do cristão. Então, o cristão, ele só tem esse poder e só tem essa autoridade porque ele tem a presença de Deus na sua vida. E essa presença de Deus, né, nos confere o quê? Autoridade. Autoridade para a gente o quê? Testemunhar. Quando eu tenho autoridade para testemunhar, eu tenho autoridade para falar daquilo que Deus faz. Porque eu não estou falando baseado apenas em coisas que eu ouvi e me contaram, me disseram. Mas eu estou falando baseado nas minhas próprias experiências que eu vivi, experiências pessoais que eu vivi e experiências comunitárias. Os meus olhos estão testemunhando aquilo que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos, naquilo que Deus faz na nossa comunidade. Então, eu tenho essa autoridade. Quando eu falo, eu não sou alguém que fala qualquer coisa, mas eu falo com convicção daquilo que eu vi, daquilo que eu vivo. Então, Deus nos confere essa autoridade. Autoridade, ele nos dá autoridade para pregar a sua palavra. Então, lá em Mateus 28, você vai ver lá Deus falando com o seu povo para fazer o quê? Para ir e pregar a palavra, né? O grande comissionamento. Então, ele vai falar assim, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, por essa autoridade que foi conferida ao Senhor Jesus Cristo e pelo Consolador que habita em nós, então ele fala: ide, portanto, fazei discípulos. Ide. Porque essa autoridade para você ir e fazer discípulos, né? Para você batizar em nome de Deus Pai e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus nos confere a autoridade para pregar, ele nos confere a autoridade para ensinar. Por quê? Porque ele está sobre as nossas vidas. Ele também, lá em Lucas 10, se você abrir a sua Bíblia aí, você também vai poder acompanhar agora comigo. Lucas 10, versículo de número 9, que diz assim, ó: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, tá dando o quê? Autoridade, né, para os seus discípulos para sair pregando, curando, ministrando sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque a autoridade de Deus estava sobre a vida deles, assim como a autoridade do Senhor está sobre a sua vida, está sobre as nossas vidas. Então, o Senhor nos chama para, com autoridade, com fé, nós podermos anunciar e exercer os dons que há em cada um de nós. E aí nós precisamos entender que nós estamos a serviço do Senhor Jesus Cristo, né? E nesse serviço nós vamos sofrer, né, ameaças, nós vamos estar expostos, porque o inimigo, ele
a todo tempo ele vai estar tramando contra as nossas vidas. Por quê? Porque ele quer nos tirar do foco, ele quer nos tirar da presença de Deus, ele quer fazer com que a gente desanime, com que a gente olhe para trás. Mas eu e você precisamos entender que em Mateus 9, o primeiro versículo diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Também nos enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então nós precisamos compreender que Deus, quando nos chama, ele nos capacita. Quando Deus nos convoca para a sua missão, para fazer a sua obra, ele nos dá o quê? Poder e autoridade para vencer o inimigo, para curar pessoas, para ensinar pessoas, para levar a sua palavra, a palavra do reino de Deus. Então, Deus nos confere essa autoridade. Essa autoridade vem do Senhor para as nossas vidas. E aí, lá em João 16, versículo 23, também fala que se nós pedirmos qualquer coisa em nome de Jesus Cristo, o seu Pai nos concederia. Então, é a nossa fé que é o motor para as coisas acontecerem. Então, nós precisamos crer que Deus cuida de nós, que Deus nos confere autoridade, que nos confere poder. Mas nós nunca podemos esquecer, como nós fazemos a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Que em tudo isso nós estaremos sempre subordinados ao Deus Criador de todas as coisas, ao nosso Senhor. E tem muitas pessoas que, quando a gente fala dessa questão de autoridade, confunde autoridade com autoritarismo. Autoritarismo mata, autoritarismo aniquila, autoritarismo mina a ação de Deus no meio do seu povo, porque autoritarismo não é poder para mandar nem manipular a vida de pessoas. Nós queremos a autoridade de Deus, e a autoridade e o poder de Deus é para libertar, é para curar, é para salvar, é para ensinar as pessoas, é para ser bênção na vida das pessoas. Então, você é autoridade espiritual dentro da sua casa. Se você é o único cristão no seu lar, a autoridade de Deus está sobre a sua vida, para você ministrar palavras de bênção sobre a sua família, para você orar pela sua família, para você interceder pelos seus. Então, não tenha medo do mal, do inimigo, porque o poder de Deus, a autoridade de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus repousa sobre a sua vida. Então, creia nisso. E aí, finalizando, a gente precisa entender que você e eu estamos a serviço do Senhor. Essa autoridade, esse poder que o Espírito Santo de Deus nos confere é para que nós estejamos a serviço do Senhor, fazendo tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E não o contrário, para nós termos Deus em nossas mãos. Porque tem muitas pessoas que acham que autoridade e poder é você ter Deus em suas mãos. Deus é seu escravo, seu garçom, seu mordomo, aquele que você manda e Deus faz aquilo que você quer. Não, autoridade e poder é você estar nas mãos de Deus. Deus é que controla, Deus que conduz, porque você está a serviço de Deus. E não Deus a seu serviço fazendo o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Não, é para que seja sempre feita a vontade de Deus, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, segundo aquilo que Ele tem estabelecido. Então, que nós possamos, nos humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então, não ache que porque você ora as pessoas ficam curadas, porque você ora os problemas se resolvem, que isso faz de você alguém melhor do que os outros. Pelo contrário, isso faz de você
alguém com muito mais compromisso e responsabilidade para servir ao próximo. E que você se permita ser usado por Deus com toda a humildade e mansidão, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você entenda que sobre a sua vida repousa o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Então se levante, minha irmã, se levante, meu irmão, nesse momento. Não ande aí cabisbaixo, desanimado, prostrado, pensando que a sua vida é um carro desgovernado. Não. Deus colocou sobre você a autoridade. Deus colocou sobre você a autoridade para com a sua família. Você é canal de bênção para abençoar a sua família, o seu trabalho. Você é a figura de autoridade, porque você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Então, aonde você estiver, ali está a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E exerça essa autoridade com fé, exerça essa autoridade com intrepidez. Deixe Deus te usar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa, tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu neste dia. Que nós possamos entender que o Senhor nos criou, que o Senhor nos resgatou e que o Senhor está conosco e que a tua presença em nossas vidas nos confere poder e autoridade e que nós possamos usar esse poder e autoridade para ministrar graça sobre a vida das pessoas, para ministrar a cura, para sinalizar a tua salvação e que outras vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder que há no teu nome. Continua usando-nos, Senhor, aonde quer que estejamos, com poder e autoridade, e que nós nada temamos a não ser a ti, e assim o Senhor fará coisas grandes e extraordinárias em nós e através de nós. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir. Fique na paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.